Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Montanha, fazendo mais aqueles videozinhos nossos especialíssimos, para que vocês consigam entender melhor os conceitos que são apresentados nessa aula, tá bom? Hoje a gente vai apresentar uma forma diferente de representar o conceito que a gente quer dizer hoje. O conceito de hoje é calor específico. E como é que a gente consegue estudar um calor específico? Indo para uma experiência chamada calorímetro, tá bom pessoal? Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos aqui conceituar o que a gente vai fazer nessa série de vídeos que vai ser apresentada para vocês. Bom, conforme o tempo vai passando, a gente vai mostrar para vocês alguns experimentos que vão aparecer, tanto que são importantes tanto para matérias de física, tanto que apresentam um pouco na matéria de química, outras matérias que podem apresentar. Porém, a gente vai focar bastante na parte de física, tá bom, pessoal? Por isso que hoje a gente vai começar no calorímetro. Na apostila 1, na Física B, vocês viram vários exercícios falando sobre o calorímetro, mas em maneiras diferentes de apresentar. Muitas vezes falando que não havia interação com o meio externo e coisas assim. E hoje a gente vai entender o que está acontecendo, tá, pessoal? Então vamos que vamos, tá bom? Primeiro, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer o experimento do calorímetro. Professor, mas o que seria um calorímetro? O calorímetro seria um recipiente qualquer em que a gente pode colocar alguns materiais e que a gente pode estudar se a gente alterar a temperatura de um, alterar a temperatura de outro e ver como é que ele se comporta. Por exemplo, se a gente pegar um cobre, o ouro e um calorímetro. A gente quer estudar o ouro a 20 graus Celsius, o cobre a 40 graus Celsius e a interação entre eles que acontece, tá bom? Mas um dos principais usos do calorímetro é para esse, tá bom, pessoal? O segundo uso é estudar literalmente calcular o valor específico dos materiais, tá bom? Então, ao invés de a gente focar simplesmente na alteração de temperatura e ver como é que os corpos se comportam, como é que eles interagem entre si, o que a gente vai fazer hoje é calcular o valor específico de um material específico, tá bom? Beleza, tranquilo. Tá, professor, mas o que seria o calor específico? O calor específico a gente vai calcular ele com base em alguns cálculos que a gente aprendeu na Física B, tá bom? Mas o que seria o calor específico? O calor específico ele é uma das unidades mais importantes que a gente tem na calorimetria, tá bom? Tanto que o calor específico, calorimetria, os dois andam abraçados, mais ou menos assim, o nome é meio parecido, né? Mas se a gente pegar aqui, a minha folhinha aqui, a gente pode, ele é representado pela letrinha C, tá bom? É o calor, a caloria por grama grau Celsius. E ele indica a quantidade de calor a qual devemos fornecer a 1 grama de substância para variar 1 grau Celsius de sua temperatura, tá bom? Então a gente tem que focar bastante nisso, no conceito base do calor específico. Mas agora que a gente sabe o conceito base, como é que a gente vai fazer isso no calorímetro? Por que a gente está fazendo isso com o calorímetro? Bom, a gente precisa primeiro saber o porquê que a gente tem que fazer isso, né? Porque a gente pega uma experiência e não sabe de onde que ela surge, por que serve, sabe? Bom, o calorímetro ele serve simplesmente para calcular o calor específico e entender como é que é a interação dos materiais. Bom, mas por que isso é importante? Porque na indústria a gente precisa necessariamente saber o que vai acontecer com os materiais, para que a gente possa criar um terceiro produto, entendeu? Então é de extrema importância a gente saber o calor específico dos materiais e tabelar eles certinho. Se você for ver no Google, já são mais ou menos tabelados, e a gente entender como é que é o comportamento deles, tá bom? Então tome cuidado com isso, a gente precisa saber o que está acontecendo com o experimento, o que a gente vai fazer do experimento, para que a gente possa entender o experimento como um todo, tá bom? Beleza! Voltamos aqui nosso experimento, tá bom, pessoal? Aqui, nosso experimentozinho, se vocês conseguem ver, vou tentar baixar um pouquinho mais a câmera. Aqui, agora vocês conseguem ver certinho. Tá bom. Agora há pouco a gente falou sobre o que é um calorímetro, para que serve o calorímetro. Agora a gente precisa saber quais materiais a gente precisa ter para que a gente consiga fazer o experimento do calorímetro, tá bom? Primeiro a gente tem 2 vasilhazinhas com água, tá bom? Professor, mas não tem água aqui dentro. Tudo bem, agora não vai ter água, mas no futuro vai ter, tá bom? A gente vai ter uma balança de precisão aqui, o nosso termômetro, que esse termômetro é bem importante para a gente, porque ele mede de menos 10 até 110 graus. Então ele vai ser de extrema importância para a gente dentro do experimento, tá bom? O último e não menos importante, talvez o mais importante, é o nosso calorímetro, tá bom? O que a gente quer fazer é calcular o calor específico desse material.
isopor, mas a gente não sabe. Tá bom? Então a gente vai calcular qual é o específico desse materialzinho pra gente, tá bom? Tá, professor, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, agora a gente precisa descobrir como é que formas que a gente vai fazer, de que forma a gente vai fazer isso, tá bom? Deixa eu subir a câmerazinha aqui para vocês poderem ver. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar todos os instrumentos que estão dispostos pra gente e vai fazer o quê? Vai fazer uns passos para a gente conseguir fazer o experimento com a máxima perfeição possível, tá bom? Vocês vão ver que o resultado não vai ser o melhor de todos porque a gente não está no ambiente experimental, tá bom? Aqui a temperatura ambiente pode mudar conforme o tempo vai passando no experimento. A água não necessariamente vai ter uma temperatura que consegue medir a sua totalidade, todo momento, ou a temperatura da água. A temperatura quente, que a gente vai usar esse instrumentozinho aqui para a gente poder esquentar a água. Todas essas coisas podem variar, tá bom? Então vai ser de extrema importância que vocês prestem atenção no que vai acontecer e passo a passo. Mas não necessariamente vai funcionar tudo o que está dizendo aqui. Quer dizer que a gente vai ter uma discussão a mais para a gente poder conversar o experimento em si. No podcast, se vocês escutarem, vocês conseguem perceber que essas probleminhas que geram discussões e essas discussões que geram artigos, que geram conhecimento para a gente, tá bom? Não é necessariamente o que é concreto, é o que há dúvidas que gera para a gente o conhecimento, tá bom? Então, se vocês puderem ver aqui do ladinho, vou tentar botar aqui para vocês, o nosso como fazer, tá? Como fazer. Bom, se vocês puderem ver, ou eu vou tentar deixar aqui, vou deixar aqui na metadezinha aqui, mais ou menos essa metadezinha aqui, vai estar escrito pra gente aqui, que a gente tem que esquentar 500 ml de água até 50 graus Celsius, tá bom? O segundo passo é esfriar 500 ml de água até 10 graus Celsius. O terceiro é medir a massa de cada uma das vasilhas, sendo essas vasilhazinhas aqui o que a gente quer medir. O quarto é medir a massa desse calorímetro aqui com a balança de precisão que a gente tem aqui do ladinho, tá bom? O outro vai ser colocar água, o quinto passo é ser colocar água quente e fria nas vasilhas diferentes e medir sua temperatura. Claro que a gente vai medir também a massa da água que vai estar disposta para a gente nessas duas vasilhas aqui, tá bom? Não somente a temperatura. Tá bom, professor, mas qual passo que a gente vai fazer primeiro? Vamos medir a massa das vasilhas. Vamos descer aqui um pouquinho para a gente. E agora vamos focar agora na balança de precisão, tá bom? Professor, o que a gente vai fazer agora? Medir a massa de cada uma das vasilhas, tá bom? Vamos que vamos. Eu acho que vocês conseguem ver aí o termômetro. Vamos ver se vocês conseguem ver o termômetro certinho. Pelo jeito sim, tá bom? Qualquer coisa eu falo para vocês qual é o resultado que está aqui dentro, tá bom? Então que vamos medir essa vasilhazinha primeiro. Colocando a vasilha aqui em cima, temos aqui 582 gramas, tá bom? 582 gramas. Olha só, a massa aqui que a gente tem dessa vasilha aqui é essa. Anotem aí. Bom, segunda massa. Essa daqui vai dar 600 gramas. 600 gramas. Olha só, pessoal, que interessante. Porém, a gente precisa realmente anotar essas paradas? Professor, você acabou de falar que precisa. Não necessariamente. Olha só. Tem a funçãozinha nas balanças que a gente fala que se chama função tara, tá bom? Se você for ver em restaurantes, eles usam bastante isso para começar a unidade de medida dos pratos e coisas assim. Então, ó, a tara de algum local é assim, a tara de outro lugar é assim, e é assim que eles vão comparando os preços. Então, ó, quando a gente usa a tara, o que eles querem fazer? Eles pegam a medida do prato, eles pegam quanto que pesa um prato, e usam o peso do prato, retiram o peso do prato e usam só o peso da comida que você está em cima. Como que eles fazem isso? Eles usam como base o referencial tão somente da tigelinha, tá bom? Da vasilha. E eles retiram o resto. Se a gente tirar aqui, a gente vai ver que vai dar menos 582 gramas. 582 gramas. Olha só. Interessante pra gente aqui, 583. Bom, deve ter alguma coisinha aqui dentro. Não, 582. 582. Olha só. Se a gente botar aqui dentro, vocês vão ver que vai ficar 0 gramas. Mas, professor, quer dizer que tem massa negativa? Dependendo do referencial, sim. Esse referencial 0 não tem massa negativa, tá bom? Mas no referencial que a gente está usando aqui, a massa tem massa negativa. Mas, tipo,
não é necessariamente uma máxima negativa, é só porque a gente mudou o referencial, tá bom? Então quer dizer, professor, que a gente não precisa mais fazer essa paradazinha de substituir, de diminuir a massa da vasilha, mais a massa da água, menos a massa da vasilha vazia? Exatamente, a gente não precisa mais se preocupar com isso, a gente só precisa medir a massa perfeitamente. Outra coisa que ele pede é medir a massa do calorímetro. Se eu não me engano, é para dar 18 gramas. Olha só que interessante. Deixa eu ver aqui, 19 gramas. Mas eu acho que vai estabilizar em 18, se eu não me engano. Ou mais, porque eu estou muito próximo. Não sei. Não sei. Vamos fazer assim. Vamos paralisar aqui, zerar de novo e vamos medir. Tem que ter muita calma nessa paradinha aqui, tá, pessoal? É sempre muita calma quando a gente está medindo as coisas. Então, se vocês puderem ver aqui, deixa eu ajeitar melhorzinho aqui. Bom, anotem 19 gramas. 19 gramas. Bom, agora a gente tem a massa de cada uma das coisinhas que a gente quer e sabe o método que a gente vai usar para essas duas coisinhas aqui. A gente vai para o próximo passo. Qual que é o próximo passo, professor? A gente vai esquentar as águas, esquentar a água fria. A gente vai esfriar a água até chegar a uma temperatura que seja mais ou menos 10 graus Celsius a menos que a temperatura ambiente. E também a gente vai... Faz sentido? E a segunda coisa que a gente vai fazer é aumentar a temperatura da água até chegar a uma temperatura mais ou menos 50 graus, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora, é isso que a gente quer, tá bom? Depois disso, no quinto passo, a gente vai colocar água quente e água fria em vasilhas diferentes e medir essa temperatura. Tanto quanto a massa também dessas duas coisinhas aí, que é o quinto e o sexto passo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Então vamos lá, eu vou esquentar a água e vou esfriar a água também aqui rapidinho. E eu já lanço normal aqui, pessoal, vamos que vamos. Agora que a gente conseguiu esquentar um pouquinho a água, a gente deixa lá a água um pouquinho quente ali, tá quentinha, tá quente a água, mas a gente tá querendo fazer com que a água se mantenha numa temperatura constante, tá bom? Porque a temperatura da água tá muito alta e agora que ela vai estabilizar um pouquinho, vamos ver que temperatura que ela vai ficar, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? A gente tem a nossa água fria aqui, está mais ou menos a uns 6 graus Celsius. A gente vai medir exatamente agora a nossa temperatura da nossa água, tá bom? A gente vai ver qual a temperatura que vai manter. Eu não vou conseguir mostrar para vocês, pessoal, aqui infelizmente, porque a câmera não permite, tá bom? Mas eu vou poder mostrar para vocês, no final do experimento, eu vou mostrar para vocês vários dados que foram coletados aqui dentro, tá bom? Mas eu vou falar para vocês o dado que vai estar mostrando aqui, tá? Aparentemente é para estar mostrando mais ou menos 5,5 graus Celsius, tá bom, pessoal? 5,5, tá? Anotem esse dado aí, 5,5 graus Celsius, tá? Essa é a temperatura dessa água aqui. Agora a gente vai usar essa vasilha aqui. Eu vou abaixar o webcam aqui para que vocês possam ver, tá? Eu vou abaixar aqui. Agora que a gente tem a vasilha aqui vazia, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aquele método que a gente tinha pensado antes, né? O da tara. Agora a gente vai apertar aqui no botãozinho e a gente vai fazer o quê? Vai começar a colocar água até que mostre pra gente qual é o resultado que vai mostrar pra gente aqui. Que a gente quer mais ou menos uns 240 gramas, tá, pessoal? 240 gramas. Então vamos colocar aqui um pouco de água. Eu vou colocar o suportezinho aqui em cima, né? Para que a gente possa fazer com que funcione tudo. Então vamos que vamos. 240 gramas, é isso que a gente quer, pessoal. 240 gramas. Pouquinho em pouquinho. Vamos ver. 158. 223. 240. Então, para quem tem 240 gramas de água, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai colocar essa água aqui que está aqui dentro, 240 gramas, e vamos colocar aqui dentro desse calorímetro, tá bom? É um dos passos que a gente vai ter. A gente vai botar aqui dentro desse calorímetro aqui dentro, tá? É isso que a gente quer, tá bom? A gente vai colocar agora essa água que está aqui dentro do calorímetro, tá bom? Vamos que vamos! Poxa, mas está fazendo isso de cabeça? Não, pessoal, tem um passozinho que a gente mostrou, que a gente mostrou lá no comecinho, tá bom? Mas não necessariamente a gente precisa medir cada um passo a passo exatamente como está descrito lá, tá? A gente pode ter outras coisinhas que a gente pode fazer antes, tá bom? Então vamos que vamos!
240 gramas. Agora vai fazer um barulhinho chato, tá? Eu vou tentar não fazer esse barulho. Consegui. Então a temperatura que a gente tinha antes era 5,5 graus Celsius, tá bom? Agora, deixa eu ver se eu consigo virar para que vocês consigam ver quanto que está dando. Eu acho que não é possível ver. É possível ver? Não, não é possível. Mas vocês podem ver, ó, ali embaixo, aqui embaixo, ó, aqui embaixozinho aqui, ó, ela subindo aqui, ó, subindo ou descendo, ó, que interessante. Mas você não consegue ver o número. Mas eu vou falar para vocês aqui, tá, pessoal? Eu vou falar exatamente o número que está descrito aqui para vocês. A gente precisa olhar exatamente no mesmo nível que estava antes e a gente precisa esperar o equilíbrio térmico. Então, não necessariamente a gente consegue ver agora. A gente tem que esperar um pouquinho para ver se a gente consegue captar agora. Mas, pelo jeito, ainda está tendo bastante interação, então a gente vai manter, tá? O que a gente quer é a temperatura de equilíbrio entre o calorímetro de isopor e a água fria que está aqui dentro, tá bom? É isso que a gente quer. 240 gramas, 5,5 graus Celsius que a gente colocou aqui dentro. Vai ter interação, vai entrar no equilíbrio térmico e vai ficar numa temperatura... É para ficar uma temperatura maior, porque o calorímetro está numa temperatura constante, igual à temperatura ambiente, tá bom, pessoal? Então, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, não. É isso que vai acontecer, tá bom? Então, a temperatura do calorímetro, interação do calorímetro com a água fria, vai acontecer o quê? Vai ter uma temperatura mediana. Não mediana, mas entre 5,5 e entre a temperatura ambiente, tá bom, pessoal? A gente não precisa saber qual é a temperatura ambiente necessariamente, a gente só precisa saber que tem que estar entre 5 e 6 graus Celsius a água que a gente vai colocar, a água fria, e a gente vai fazer o experimento funcionar, tá bom? Olha, por enquanto, aparece aqui que aumentou só 1 grau. 1 grau? Aumentaram 2 graus por enquanto. Parece que está dando mais ou menos 7 graus Celsius, tá bom, pessoal? Vamos que vamos então, pessoal. Temos aqui a nossa parte aqui. Fizemos no comecinho a parte experimental com a água fria, tá bom? Agora a gente vai fazer o quê? Com a água quente, tá bom? Mas, professor, a gente vai usar a mesma vasilha que a gente estava usando antes? Não, não vai usar, porque a outra vasilha está numa temperatura menor que a do ambiente. E daí, quando entrar em contato com a água quente, vai ter uma temperatura menor, tá bom, pessoal? O que a gente vai fazer agora? De extrema importância, o que a gente vai fazer? Vai retirar o termômetro lá do calorímetro, tá bom? Porque ele estava lá dentro, a gente estava estudando o calorímetro lá dentro, temperatura entre a água fria e o calorímetro temperatura ambiente, tá bom? Medimos 7 graus Celsius, tá bom? Lembre disso. Agora o que a gente vai fazer? Vai colocar essa água quente aqui dentro dessa vasilha aqui. O que a gente quer chegar mais ou menos 300 gramas, tá? É isso que a gente quer chegar, tá bom? Então vamos colocar aqui até chegar mais ou menos em 300 gramas de água, tá bom? Vamos que vamos! Vamos lá fazer a nossa manjaria aqui da Tara. Zerou perfeito. Agora vamos lá colocar um pouquinho de água aqui, tá? Vamos lá colocar mais ou menos 300 gramas de água quente. Estou dando 208. Vamos lá, 300. A gente quer 300. Fala 300. Vamos que vamos. Opa, conseguimos 300, perfeitinho. Professor, a gente vai parar em 300? Alunos, a água está numa temperatura em que está havendo evaporação, tá bom? Quando ocorre a evaporação, a gente começa a perder um pouquinho de massa conforme o tempo vai passando, porque a água está numa temperatura em que ela começa a evaporar, tá bom? Então a gente vai colocar uns 10 gramas aqui só para ter certeza, tá bom? Nossa, eu sou muito bom nisso, na verdade. Então conseguimos colocar aqui 310 gramas de água aqui certinho, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Vai usar o termômetro para medir a temperatura da água aqui dentro, tá bom? Então a massa da água quente é de 310 gramas. Agora a temperatura que a gente vai medir exatamente aqui, tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Não vai dar para mostrar de novo para vocês, porém eu vou poder falar para vocês aqui de cara. Vamos lá, mostrar minha carinha bonita. Tô aqui. Então vamos que vamos. Então, pessoal, por enquanto está medindo mais ou menos 72 graus. 72 graus, tá, pessoal? É essa temperatura que a gente mediu aqui com a água quente, tá bom? 310 gramas, 72 graus, tá bom? Agora o que a gente vai fazer?
o último passo, pessoal, o último passo. Depositar água quente dentro do calorímetro, esperar o calorímetro, esperar o equilíbrio térmico e depois medir essa temperatura de novo, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Pegar o nosso calorímetro. Opa, a massa agora diminuiu para 309 graus, tá? 309 graus. 309 gramas, tá? Então anotem, 309 gramas, não é mais 310, tá bom? Eu chutaria os 308 para ter certeza, tá bom? 308, vamos colocar 308, piscar essa marquinha aí, porque se evaporar demais vai ficar para 308 mesmo, tá bom? Então 308 graus. Então agora a gente tem o quê? A água a 72 graus que está aqui e a água a 7 graus Celsius junto com todo o sistema, tá bom? A gente vai colocar essas duas águas aqui e vamos ver como que elas interagem entre si quando em contato, tá bom? Eu vou colocar a câmerazinha mais para baixo para que vocês possam ver eu colocando a água aqui dentro para que não pareça mágica. Não pareça mágica. Tá bom? Então colocamos aqui toda a água aqui dentro, tá bom? Colocamos toda a água aqui dentro. E agora olha só. O que a gente vai fazer? Fechar o calorímetro, fechar ele como um todo, tá bom? Fechar ele. E o que vamos fazer? Vamos colocar agora o termômetro aqui dentro, tá bom, pessoal? Vamos colocar o termômetro aqui dentro e a gente vai esperar literalmente o equilíbrio térmico. Professor, acabou a experiência? Literalmente acabou a experiência, tá, pessoal? Exatamente isso. Quando as duas águas aqui dentro entrarem em equilíbrio térmico, o que vai acontecer? Vai acontecer que a gente acabou a experiência, pessoal. A gente não vai mais precisar fazer nada. Mentira, a gente vai precisar fazer sim, porque a gente vai precisar calcular o calor específico do calorímetro, que é o que a gente quer, tá bom? Professor, mas como é que a gente faz isso? Eu vou deixar aqui do ladinho como que a gente vai fazer, mas tem relação com a equação geral da calorimetria, tá bom? Mas não só isso, tá? A gente tem o quê? Num sistema como um todo, o que vai acontecer? Num sistema, a somatória dos calores, da quantidade de calor de cada um dos materiais dentro do sistema fechado vai ser igual a zero, sempre, tá bom? Sempre. Sem fator externo, sem fator externo. Mas é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Para que a gente vai fazer isso? Ó, vai ser o Qzão da água quente, mais o Qzão da água fria, mais o Qzão do calorímetro, tá bom? No calorímetro de isopor. O Qzão da água quente, o que vai ser? Vai ser a massa da água quente, o calor específico da água, que é o calor específico da água é 1 grama por caloria, 1 caloria por grau Celsius. A variação de temperatura, que a gente vai discutir daqui a pouco, qual a variação de temperatura correta, mais o que? A massa de água fria, vezes a quantidade de calor, não, o calor específico da água, vezes a variação de temperatura da água fria, tá bom? Mais o que? Mais a massa do calorímetro, que a gente mediu aqui, vezes o Czinho do calorímetro, que é o calor específico do calorímetro, que é o que a gente está querendo calcular. Então, a nossa incógnita, vezes a variação de temperatura do nosso calorímetro, tá bom, pessoal? Então, cuidado com isso, tá bom? Agora a gente vai tentar ver qual a temperatura de equilíbrio aqui que a gente conseguiu medir aqui. E agora a gente vai para os cálculos, tá bom? Vamos ver aqui quanto que nos deu, quanto que nos deu. É difícil ver essa paradinha aqui, mas deu 40 graus Celsius, pessoal. É para manter em 40 graus Celsius e está mantido mesmo, tá? 40 graus Celsius é o nosso número, tá bom, pessoal? Então temos aqui finalizado a nossa experiência, tá bom? Temos aqui todos os nossos dados para a gente terminar o exercício, para terminar a nossa experiência. E agora qual que é o nosso trabalho? Calcular o calor específico dessa vasilhazinha aqui, tá, pessoal? Vamos que vamos para os cálculos agora. Fala pessoal, beleza? Vamos lá para a segunda partezinha do experimento. A primeira parte sendo fazer o experimento em si. O que a gente tem que fazer agora é, com os dados que a gente tinha anotado anteriormente, é tentar encontrar o calor específico do isopor, ou o calor específico do calorímetro. Tudo bem, para isso o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar a equação geral da calorimetria, tá bom, pessoal? Da calorimetria. Tá bom? Utilizando a equação geral da calorimetria, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar encontrar o Czinho, que é o calor específico do material. Tá, professor, qual é a equação geral da calorimetria? A equação geral da calorimetria é Qzão igual a M vezes o Czinho vezes
a variação de temperatura, tá bom, pessoal? Tá bom? Olha só, onde o Qzão é a quantidade de calor, quantidade de calor. O M é a massa mesmo, a própria massa que a gente tem imbuída ali no sistema. O Czinho é o calor específico, que é o que a gente vai calcular, calor específico. E o último é a variação de temperatura. É a variação de temperatura, tá? Variação de temperatura. Tá bom, pessoal? São esses 4 conceitos que a gente precisa fazer. Tá, professor, mas é só essa formulazinha que a gente vai usar? Não é só essa formulazinha que a gente vai usar, tá bom? Olha só. Ela vai dar o nosso passo inicial. Porém, o que a gente vai encontrar, usar necessariamente é essa daqui, pessoal. O somatório da quantidade de calor tem que ser igual a zero, tá bom? É essa formulazinha aqui. Ela nos dá origem ao Q cedido mais o Q recebido. Tudo isso igual a zero, tá bom? Porém, a gente vai usar somente essa partezinha aqui, porque a somatória de todas as quantidades de calor que a gente tem num sistema fechado vai ser igual a zero sempre, tá bom? Porque alguma parte vai fornecer e a outra parte vai receber esse calor. Tá, professor, mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que diminuir essa partezinha aqui, a gente vai ter que diminuir esse valor desse somatório aqui. Hoje vai ter que exigir um pouquinho mais do nosso processamento aqui. Vamos lá. O que vai ser o nosso somatório aqui? O nosso somatório, ele consiste no quê? No Qzão da água fria, mais o quê? Mais o quê? Mais o Qzão da água quente. E acabou, professor? Não, não acabou, tá bom? Não acabou de jeito nenhum. Falta mais uma partezinha, que é o próprio Qzão do calorímetro. Porque aqui a gente não está querendo que o calorímetro seja ideal, que não passe, que não tenha influência sobre o meio. A gente vai colocar ele aqui porque é o que a gente quer encontrar. Então vai ser o Qzão do calorímetro. Calorímetro. E por fim, tudo isso tem que ser igual a zero, tá bom? O que vai ter em cada um desses pontinhos aqui? A gente vai fazer uma coisinha aqui, tá? A gente vai colocar cada um deles como se fosse uma cor diferente. Primeiramente, o Qzão da água fria. Vamos colocar o Qzão da água quente aqui em vermelho, né? Para deixar destacado. O Qzão da água fria aqui em azul. E o Qzão do calorímetro a gente vai deixar em verde, tá bom? Então vamos que vamos. Vamos primeiro para a parte em azul, Qzão da água fria. O que a gente tem na Qzão da água fria? A gente tem a massa da água fria, tá bom? A massa de água fria que a gente tem. A gente tem também o Czinho, que é o calor específico da água, tá? Vou colocar um acentozinho aqui para ficar mais fácil. O Qzão da água. A gente sabe que é 1 grama por grama grau, não, 1 caloria por grama grau Celsius, perdão, 1 caloria por grama grau Celsius, tá bom? E também tem a variação de temperatura da água fria, tá bom? Da água fria. Professor, a variação de temperatura de cada um dos três vai ser diferente? Vai. Isso vai ser de grande importância pra gente, tá bom? A gente vai estudar isso daqui exatamente daqui a pouco. Onde a temperatura final, a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, tá bom? Então vamos que vamos. Agora a gente vai deixar essa discussãozinha aqui para daqui a pouco, tá bom? Agora vamos para a parte quente. A parte quente como é que vai ser? A parte quente vai ser a massa de água quente. Vou colocar um acentozinho aqui, igual. Ó, a gente vai colocar esses valores, essas massinhas no finalzinho, porque primeiro a gente quer estudar essa temperatura final inicial.
O calor específico eu não vou anotar porque é exatamente igual ao anterior, então é uma informação geral. E a variação de temperatura da água quente vai ser igual, vai ser exatamente igual à de cima, porém com valores diferentes. Como assim, professor, com valores diferentes? A gente vai ter que estudar o fenômeno em si do experimento, tá bom? A gente não tem que só botar os valores aqui sem entender o que está acontecendo. E por fim, mas não menos importante, vamos dar uma descidinha aqui, a gente vai ter o quê? Vai ter a massa do calorímetro, vai ter o Czinho do calorímetro, que é o que a gente quer encontrar, né? É o valor que a gente quer encontrar. Então a gente vai botar uma interrogaçãozinha aqui. E a variação de temperatura, também da mesma forma como os outros, a variação de temperatura do calorímetro. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser exatamente da mesma forma. A fórmula que a gente tem para a variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial, perfeito? Perfeito. Então vamos que vamos. Agora vamos voltar para a cor preta que a gente tinha antes. Tá bom. Quanto de massa de água fria a gente tinha antes? Quanto de massa de água fria que a gente tinha antes? É 240 gramas, tá bom? 240 gramas, tá bom? Essa é a massa que a gente tinha antes de água fria. Tá, agora vamos para a temperatura de água, a massa de água quente. Se eu não me engano, eram 308 gramas. 308 gramas. Isso vai ser de grande importância para a gente quando a gente for fazer os cálculos, tá bom? A massa do calorímetro a gente tem que vai ser de 19 gramas. E assim está terminando a nossa primeira parte. Agora a gente tem que estudar a parte das temperaturas, tá bom? As partes das temperaturas. A gente sabe que a temperatura final desses três aqui que eu vou circular, desses três aqui, ó, essa temperatura final de ambos esses três sistemas aqui tem que ser igual. Por quê? Porque a gente sabe que a gente botou esses três paradinhas aqui em contato e no final o que a gente mediu foi a temperatura final do sistema como um todo, tá bom? Então nossa resposta dessa temperatura final aqui é literalmente a mesma, ou seja, a temperatura de equilíbrio final, tá bom? Perfeito. Opa, perfeito. Menos o quê? Vamos fazer exatamente da mesma forma como estava antes. Então, temperatura de equilíbrio final. Menos o que? Da mesma forma aqui embaixo, temperatura. Eu vou ajudar quem tem toque agora, porque pelo jeito eu estava vendo que a cor vai talvez ter uma mudadinha, mas agora sim. Vamos que vamos. A segunda partezinha, a última partezinha aqui vai ser o quê? A temperatura de equilíbrio final, tá bom? Tudo menos. O que a gente vai fazer agora? A temperatura inicial do sistema, olha só que interessante. Qual a temperatura inicial do sistema? Ele tem que pensar necessariamente o que a gente quer fazer, tá bom? A temperatura inicial do sistema vai ser essa daqui ou essa daqui. Como sim, professor, para mim está tudo igual. Olha só que interessante. Você lembra no experimento que a gente começou medindo a temperatura da água? A gente vai começar a medir, a gente começou o experimento quando a gente mediu a temperatura da água ou quando a gente colocou a água dentro do calorímetro? A gente começou a experiência quando a gente botou a água dentro do calorímetro, tá bom? Quando a gente botou a água dentro do calorímetro, a gente começou a experiência como um todo. E daí a gente começou a medir as temperaturas como um todo e assim vai. Aquela temperatura inicial que a gente mediu da água, logo depois que ela saiu da geladeira, ela é de importância. Por quê? Porque a gente precisa saber que se a temperatura está muito baixa do que o normal. Você lembra que tem medidas específicas em que o experimento funciona da melhor forma possível, tá? Então, a gente tentou manter mais ou menos os 10, 20 graus abaixo da temperatura do ambiente, tá bom? Então vamos que vamos. Olha só que interessante. Essa temperatura aqui, ó, por a gente usar a mesma temperatura, por a gente usar a temperatura de início do experimento a partir de que a água fria estava dentro do calorímetro, essa temperatura aqui é a temperatura de equilíbrio do calorímetro com a água fria, tá bom? Professor, então você está me dizendo que essa temperatura aqui é igual a essa temperatura aqui do calorímetro, temperatura inicial do calorímetro? Sim, a variação de temperatura nesses dois termos aqui vai ser exatamente igual. Olha só que interessante. Então, olha, a temperatura
inicial é a temperatura de equilíbrio entre o calorímetro e a água fria, mais água, vou colocar a F aqui. Água fria, tá bom, pessoal? Essa é a temperatura inicial no sistema. Aqueles 7 graus que a gente mediu lá no comecinho, lá quando a gente estava, depois que a gente colocou a água dentro do sistema do calorímetro. Então aqui vai ser exatamente da mesma forma, tá bom? Então, ó, temperatura inicial do calorímetro foi quando a gente colocou a água dentro do sistema. Então, a temperatura de equilíbrio do calorímetro mais água fria, tá bom? Essa é a variação de temperatura que a gente tem tanto para o calorímetro, tanto para a água fria, tá bom? Professor, então, qual é a temperatura qual é a temperatura inicial da água quente? A temperatura inicial da água quente é aquela temperatura que a gente estava quando ele saiu da vasilhazinha que a gente estava aquecendo. Então, a temperatura de equilíbrio da água quente foi exatamente depois que a gente desligou o fogo. Ou seja, foi aquela temperatura que a gente mediu lá atrás, no comecinho, quando a gente colocou o termômetro dentro da vasilha de água. Ou tanto foi na vasilha de água, ou quando a gente colocou essa quantidade de água dentro daquela massinha, dentro da balança, em cima da balança, se lembra? Que a gente colocou a vasilhazinha ali, apertou a tara, apareceu uma massinha, apareceu zero na massa, e a gente começou a colocar água quente lá dentro. Depois disso, a gente além de medir a massa, a gente mediu a temperatura do sistema como um todo, que só da água quente. Então, a temperatura inicial é a temperatura inicial da água quente, é a própria temperatura inicial da água quente. Então, a temperatura da água quente, tá bom? Beleza. Agora a gente vai montar exatamente como está descrito as informações que a gente tem, tá? Como assim, professor? Vamos lá. Ó, a gente vai escrever aqui embaixo, ó, exatamente com as mesmas cores que a gente está aqui embaixo, as temperaturas, para deixar mais fácil para deixar a gente se situar melhor. Então, a nossa variação de temperatura nos dá o quê? A nossa variação de temperatura para com a água fria, o que a gente tem? A gente tem o quê? Que o sistema vai ser posto como a temperatura de final, equilíbrio final pode ser também, equilíbrio final, que vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao quê? Que vai ser igual àqueles 40 graus Celsius que a gente tinha lá atrás, 40 graus Celsius que a gente tinha lá atrás, tá bom? Vamos colocar da mesma cor que a gente estava colocando os resultados de antes. Então tá, então ó, 40 graus Celsius, tá bom, pessoal? Olha só, segunda parte, a temperatura de equilíbrio. Vou colocar só as siglazinhas para ele, tá? Temperatura de equilíbrio do calorímetro mais água fria, tá bom? Tudo isso igual a quanto? Se lembra aqueles 7 graus que a gente tinha medido lá atrás, aqueles 7 graus que a gente tinha medido? Então, 7 graus. Perfeito. Agora, vamos fazer o seguinte, ó, só para a gente situar melhor, olha só. Vamos fazer uma chavinha aqui para a gente fechar o raciocínio aqui, exatamente dessa partezinha. Agora vamos para a parte em vermelho, da água quente que a gente estava trabalhando antes. Então, a gente tem o quê? A variação do quê? Da temperatura da água quente, tem que ser igual, tem que ser o quê? Temperatura de equilíbrio final também. Eu não vou ficar me repetindo a temperatura de equilíbrio final, tá? A gente já sabe quanto que ela vale, a gente botou lá em cima, então a gente sabe quanto que ela vale. E a temperatura de equilíbrio, a temperatura final, a temperatura inicial da água quente, então a temperatura da água quente. Quanto que era essa temperatura de água quente? 70 graus, se eu não me engano, 72 graus. Deixa eu só voltar aqui para colocar em preto. Se eu não me engano, eram 72 graus. Caso não seja, a gente refaz a equação de qualquer forma, mas com valores diferenciados. 72 graus Celsius, tá bom? Foi esse o valor que a gente tinha aqui. Tudo isso como um todo, a gente tinha o quê? Olha só. Nossa chavinha aqui para a gente fechar o raciocínio, tá bom? Agora vamos que vamos. A última parte aqui do calorímetro.
O calorímetro, ele se comporta da mesma maneira que aqui, ó, pessoal. Então a gente precisa só anotar a nossa linha de raciocínio, tá bom? Então olha só, aqui também tem da mesma forma. Opa, deixa eu só fazer da outra corzinha aqui, ó. Então temperatura, variação de temperatura do calorímetro. Tá bom? Olha só que coisa linda. Agora a gente tem todas as informações que a gente precisa para resolver a equaçãozinha. Agora a gente vai resolver o quê? Vai fazer exatamente a equação como um todo. Vamos voltar à equaçãozinha. O que a gente tinha mesmo? Olha só. Quezão da água fria, mais o quê? Mais o quezão da água quente, mais o quê? Mais o quê? Mais o quezão do calorímetro. Tá bom? Isso tudo igual a zero. Agora a gente vai botar as informações que a gente tinha antes. Ó, a massa de água fria. Vamos colocar tudo em cores que a gente estava usando como anteriormente. Ó. Então, massa de água fria vezes o quê? O Czinho da água. Opa. O Czinho da água vezes o quê? A variação de temperatura que a gente tinha aqui, ó. Variação de temperatura da água fria. Perfeito. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? A massa de água quente. Vamos lá. A massa de água quente. Opa. De água quente. Vezes o quê? Vezes o Czinho da água, que é o próprio 1, né, que a gente sabe, vezes a variação de temperatura da água quente. Por último, nós temos o quê? Nós temos o nosso calorímetro, que é a informação que a gente quer estudar. Olha só, vamos usar com verde aqui, vamos usar o último dado que a gente tem, a massa do calorímetro. Opa, vamos escrever na maneira diferente, calorímetro. Vezes o quê? Vezes o Czinho do calorímetro. Vezes o quê? Vezes a variação de temperatura do calorímetro. Tudo isso igual a zero. Qual a informação que a gente quer encontrar aqui? Olha só. A informação que a gente quer encontrar aqui é exatamente essa, tá bom? É exatamente essa. Deixa eu fazer um negocinho melhor. Vamos fazer em rosa. Aqui, ó. Esse é o número que a gente quer encontrar, tá bom, pessoal? O resto a gente tem. Ó, para pensar um pouquinho sobre o que a gente estava fazendo até agora. Olha só. A massa de água fria a gente tem, o Czinho da água a gente tem, a variação de temperatura da água fria a gente tem, e assim vai. Vamos colocar nossas informações então que a gente tem. 240 gramas, vezes o quê? Vezes 1, vezes o quê? Vezes a variação de temperatura da água fria. Variação de temperatura da água fria é quanto? É 40, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 7 graus Celsius. Perfeito. Mais o quê? Mais a massa de água quente, 308 gramas. 308 gramas. Vezes o quê? Vezes 1, tá? Vezes o quê? Vezes 40 menos 72. Tá bom, pessoal? 72. Vamos lá. Mais o quê? A massa do calorímetro, 19 gramas. Vezes o quê? Vezes o Czinho do calorímetro. Olha só que interessante, é o que a gente quer isolar. Vezes o que? A variação de temperatura do calorímetro. A variação de temperatura do calorímetro é igual à variação de temperatura da água fria. Então, olha só, 40 menos 7 graus Celsius, tá bom? Tudo isso igual a zero, tá bom, pessoal? Ó, se você isolar todos esses números aqui, ó, você vai encontrar o Czinho do calorímetro com um valor aproximadamente igual a 3 calorias por grama grau Celsius, tá bom, pessoal? E a gente encontrou o valor correto, professor? Olha, se você procurar na internet o Czinho do calorímetro, ele vai apontar um outro objeto, que não é o isopor. Porque o calor específico do isopor é igual a 0,35 calorias por grama
graus Celsius, tá bom? Por que isso, professor? Olha só que interessante. Professor, então você está falando aqui que todo esse tempo que a gente está falando aqui foi para nada? Não, não foi para nada, pessoal. Uma coisa importante que a gente tem é, no estudo científico, grande importância que vocês entendam que errar é uma coisa muito comum no meio acadêmico, tá bom? Quem participar desse meio acadêmico vai perceber que é natural errar, não é uma coisa, e é isso que a gente tenta minimizar o máximo possível. Tá, professor, mas por que tudo isso então? É a partir daqui que começam a surgir os artigos, com relação aos problemas que surgem os artigos, não com relação às soluções somente. Olha só, vamos lá. Por que deu o valor tão diferente? A primeira suposição que a gente tem, a primeira suposição. A primeira suposição que a gente tem é o quê? Olha só. A primeira suposição que a gente tem é literalmente a interação entre o ar mais o isopor. Como assim, professor? O isopor ele é feito literalmente com bolinhas de ar dentro de uma camadinha de isopor. Então, talvez essa interação tenha feito literalmente um problema bem grande na hora de isolar o sistema como um todo, fazendo com que o calor específico mude. Então, quer dizer, professor, que se você interagir dois materiais diferentes, pode dar uma variação no sistema, pode, grandíssimo, na verdade. Se você juntar cobre com ouro, você vai perceber que o calor específico é bem diferente de somente o ouro, somente o cobre, sabe? Se você fizer um calor específico. Então, uma das suposições é essa, tá bom? Outra suposição que a gente tem é a falta de materiais. Como assim? Falta de materiais. Como assim, professor, falta de materiais? É o seguinte, ó. Quando a gente está falando sobre essa falta de materiais, é falta de materiais específicos. Específicos. Tá, professor, você ainda não me respondeu a pergunta. Beleza. O que significa essa falta de materiais específicos? É o seguinte, às vezes o que a gente precisa de experimento é que ele mantenha uma temperatura constante. Ou seja, essas temperaturas aqui que a gente está trabalhando, vamos mudar aqui para um amarelo aqui, um laranja acho que é mais fácil. Um amarelo escuro, amarelo escuro. Ó, essas temperaturas aqui que a gente tem, que a gente está trabalhando aqui, ó, não necessariamente elas se manteram constantes em todo momento. Não quando a gente colocou dentro do calorímetro, porque quando a gente colocou dentro do calorímetro, essa variação de temperatura é o que a gente quer que aconteça, para que a gente encontre uma temperatura final de equilíbrio. Porém, o problema maior é se essa temperatura aqui, inicial do sistema, entre o calorímetro e o água fria, será que a gente colocou tempo suficiente ali para ficar em temperatura constante? Será que esses 72 graus aqui da água quente não estava variando muito rápido? Será que não é 71? Será que não é 70? Será que não é bem menos que isso? Entendeu? Então, a falta de material específico para tentar manter as temperaturas o máximo de constância possível, talvez tenha mudado um pouco o valor. Além disso, a gente também não tem um sistema fechado como um todo. Por quê, professor? Porque, ó, falta de um ambiente apropriado. Porque quando a gente está apropriado, porque quando a gente está trabalhando dentro de uma oficina ou coisas assim, dentro de uma sala de aula, como era o intuito desse experimento de fazer com vocês dentro da sala de aula, tem muitas variáveis que interferem no experimento. Por ter feito na cozinha aqui de casa, além de ter a interferência de pessoas passando, calor humano, corrente de ar, a temperatura do dia não estava a mais apropriada possível, e assim vai, talvez também tenha feito com que o ambiente não tenha sido muito apropriado. Porque quando a gente está no laboratório em específico, ele é todo climatizado, ele é todo feito para que você consiga usar o experimento como da melhor forma possível. Tanto que
se você for procurar alguns relatórios com relação ao experimento, você vai encontrar algumas pessoas falando sobre quais são as temperaturas mais apropriadas para que você veja o experimento funcionar da melhor forma possível. Não que o experimento seja obsoleto, não que o experimento seja ruim, mas é que talvez o nosso meio que a gente está usando não seja da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Com isso a gente finaliza o que a gente estava fazendo até agora, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao experimento, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a qualquer coisa sobre o podcast e também sobre o manuseamento dos materiais dentro do experimento, vocês podem perguntar para mim ou para o Ribas, tá bom? Eu venho aqui no finalzinho para agradecer vocês com todo o suporte que vocês estão mandando para a gente aqui. Uma das alunas mandou para a gente o interesse de ter o podcast com relação à gravitação e universo. A gente não esqueceu de você, a gente vai fazer isso, só que a gente quer ter um pouquinho mais de empenho sobre e que eu tenha um outro professor para nos auxiliar, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por quem ficou até agora. Quem ficou até agora, manda a dinâmica prova aí no grupo da oficina. Vamos que vamos aí, pessoal. Tenham uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite e tamo junto.